Boa noite, Angola. Com esses assuntos para hoje, reforço na cooperação. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Argélia esteve hoje no Palácio da Cidade Alta em diálogo com o presidente João Lourenço. Empreendedorismo Total Energies garante apoio para iniciativas inovadoras de jovens angolanos. Solidariedade na senda da quadra festiva. O ministro do Interior conviveu hoje com as crianças confinadas no Centro de Acolhimento Horizonte Azul. Reportagem da semana, tensões centradas na festa da família, modo de celebração, nos dias de hoje, interação familiar e os fatores que reforçam a proximidade. Em resumo dos principais assuntos, destaques na semana marcada pela aprovação do Orçamento Geral de Estado para 2025. Mas lá para o fim, temos a surpresa no quadro Personalidade da Semana. É o Girassol Jornal, edição de sábado, 14 de dezembro, que está a começar agora. Mais uma vez, boa noite, Angola. O elevado número de atropelamentos nas estradas de Luanda continuam a ser motivos de preocupação. Estamos a falar de casos que muitas das vezes acontecem debaixo de pedonais ou em poucos metros de uma passadeira. A travessia em locais errados são as razões deste problema. O cumprimento das orientações das autoridades competentes e a adoção de comportamentos que preservem a vida e o bem-estar de todos os cidadãos foram apontados por alguns automobilistas como medidas a ter em conta durante a condução e a travessia dos peões em locais recomendados. Na zona dos Congoleses e nas proximidades da pedonal amarela da Vila de Viana, foi possível flagrar muitas pessoas a fazerem a passagem para o outro lado da estrada de forma errada. Acidentes aqui, principalmente aqui na Guarda da Passagem. E a vez passada, ano passado, aconteceu um acidente de um caminhão que levou muita gente. Aqui não tem pedonal e eles ficam complicados saírem da Ponte Amarela para virem até aqui na Guarda da Passagem. Por isso que eles continuam a passar aqui na Guarda da Passagem. Estamos a ver agora, em pleno a pedonal, os peões estão a atravessar por debaixo da pedonal. Então nós apelamos os nossos irmãos, os peões, têm que respeitar num lugar em que tiver uma pedonal, de preferência passar mesmo por cima da pedonal. Para alguns automobilistas, o índice de atropelamentos deve-se maioritariamente pela falta de consciencialização dos condutores e dos peões. Na base disso, talvez é a consciência das pessoas, né? Se tem uma passadeira, então a passadeira é posta para os peões passarem. E o automobilista tem que ter essa consciência, chegar quando vê que o peão está a atravessar e parar e deixar passar, porque aí tem ele a liberdade de poder passar aí. Os sítios colocaram para poder fazer a travessia. E quando embaixo da pedonal também é a mesma coisa. Tem a pedonal para a segurança do próprio peão, tem que passar em cima da pedonal. Agora, se ele passar por baixo, às vezes há esses acidentes, atropelamento, porque passou onde que não deveria passar. Os peões são teimosos, velho. Nós não podemos fazer nada. Cada vez que você está quase a chegar ao lado dos peões, eles estão sempre em frente do carro. Temos que parar. Devemos prever, andar com prudência, regular a marcha, reduzir a velocidade para mais prudência na estrada. Houve quem durante a travessia não teve a sorte de muitos e acabou por ser atropelado. Por conta dessa negligência de ignorarem a passadeira, eles foram atropelados. Porque você passando na pedonal, estás a prolongar mais os teus dias de vida. Então você passando uma cerca de um ou do outro lado para outro, estás a meter a tua vida em risco. Só porque às vezes a pedonal está distante. Aquela preguiça de chegar mais até lá e tem vezes que acabamos por perder mesmo vida. E já temos parentes que acabaram por falecer também aqui. Graças a Deus estão a nos meter aqui uma pedonal. Recordo que o governo angolano aprovara em Conselho de Ministros a Estratégia Nacional de Prevenção e Segurança Rodoviária, que prevê a redução da sinistralidade em 50% até 2027. É preciso mais manutenção na estrada. Já está em funcionamento o primeiro Hospital Municipal dos Gambos. A unidade sanitária, construída no âmbito do PIM, tem capacidade de 100 leitos. Trata-se de um investimento avaliado em 761 milhões de kwanzas. Já está em funcionamento o primeiro Hospital Municipal dos Gambos. Com capacidade de 100 camas, a unidade sanitária, construída no âmbito do PIM,
com investimento de 761 milhões de kwanzas, conta com serviços de pediatria, maternidade, cirurgia, estomatologia, radiologia, ortopedia, entre outros. Vai trazer serviços que o município nunca teve e que tanto marca um marco bastante importante para a vida das nossas comunidades, das nossas populações, dos jovens e de todas as famílias que habitam o nosso município. Para as populações, digo que vai representar um bem muito mais precioso, porque no passado nós, qualquer dificuldade aqui, como por exemplo um raio-x, qualquer outro teste assim demais, para além das análises clínicas, tínhamos que acorrer ao banco para ter a solução. Mais de 100 jovens, apurados no último concurso público do setor da saúde, ganharam o seu primeiro emprego nesta unidade hospitalar. Eu me sinto abençoada e sortuda, né? Porque sendo jovem, comecei a trabalhar com 22 anos, sendo jovem já tenho seu primeiro emprego, não sou casada, às vezes nem tenho responsabilidade. Me sinto abençoada porque posso já custear os meus estudos. Os pacientes podem esperar de mim todo o apoio, toda a dedicação, porque visto que o nosso papel na saúde é ajudar a curar os nossos doentes, então estarei disposta a exercer a função. O administrador dos Gamos garante que o hospital é o maior da região sul da província e que vai atender igualmente pacientes de outras localidades da Huila, Namibe e Cunene. E é o maior hospital da parte sul da província da Huila e que vai também beneficiar, obviamente, os vizinhos, os municípios vizinhos, como Caama, Virei, Curoca, e pensamos que vai trazer uma mais-valia para o município dos Gamos. Francisco Barros destaca a necessidade da contratação de mais de 300 técnicos para garantir o pleno funcionamento do hospital. Precisamos, nessa altura, mais de 300 funcionários. Só a título de exemplo, a nível do município nós temos cerca de 193 técnicos de saúde, mas só o hospital novo precisa de 410. A diferença é abismal e pensamos que vamos trabalhar nesse sentido. O governador Nuno Maapi considera a formação de quadros para o setor da saúde um grande desafio para a província. Nós entendemos que os recursos humanos ainda constituem um grande desafio para nós enquanto província. E acreditamos que o foco não é construir só unidades hospitalares, mas temos que fazer um investimento no homem para que este homem consiga dar resposta de facto às grandes necessidades que ainda afligem a nossa população. Por isso a formação, no nosso entender, deve ser contínua e permanente. E continuarmos a formar mais jovens locais e não só, para gerar valências para que esses equipamentos consigam dar resposta às nossas necessidades. Alguns munícipes em Luanda reconhecem que houve melhorias no processo de recolha de resíduos sólidos e que a cidade mostra-se hoje com um novo aspecto. Mas defendem, por outro lado, que deve ser prestada maior atenção na periferia. Algumas ruas da cidade de Luanda apresentam sinais de melhorias no sistema de recolha de resíduos sólidos, o que tem tornado cada vez mais limpa determinadas zonas urbanas da capital. Segundo alguns munícipes de Luanda, esses sinais positivos estão relacionados com o novo modelo de recolha seletiva de resíduos sólidos. Realmente, tenho notado, né, concernente à limpeza, os homens que têm passado nas ruas, né, recolhendo os lixos no contentor. Os contentores não estão a ficar muito cheios e no chão também não é visto os lixos. E estão de parabéns, espero que continue assim. Apesar dos resultados positivos, os munícipes de Luanda entendem que há ainda muito trabalho por se fazer, defendendo por isso a mudança de consciência de muitos cidadãos para tornar a cidade e os espaços de convívio familiar cada vez mais limpo. Não custa nada, não é, conservarmos os nossos resíduos sólidos num plástico e chegarmos a um contentor lá depositarmos, mas ainda assim é difícil, não é? Estamos no táxi, estamos a consumir alguma coisa e vamos logo deitando, não é, nas janelas dos táxis. E assim vai se resistindo mesmo consideravelmente a alguns resíduos sólidos. Mas já há algumas melhorias, na verdade sim. Eu gostaria de também que as pessoas, quando forem para essas atividades, tenham noção que o pouco que eu fazer vai ajudar muito para termos uma Angola
e uma Luanda, onde nós estamos, uma Luanda melhor. Então devemos sempre apelar à população, essa quadra festiva, devemos estar sempre atentos a essas situações. Quanto ao acúmulo de lixo que se verifica em alguns bairros da periferia de Luanda, os cidadãos esperam que o modelo de limpeza adotado para as zonas urbanas possam refletir-se também nessas localidades. As empresas também que foram contratadas pelo governo de Luanda para fazer a limpeza do saneamento básico, às vezes eu noto que eles só passam mais nas cidades, mas a questão dos bairros. Os bairros também precisam de um atendimento muito importante. Outrora passavam caminhões de recolha de lixo porta a porta, mas hoje em dia já não se vê. Essa é uma preocupação também que eu tenho notado na minha área de jurisdição. Nós queremos que também a nossa cidade seja limpa, né? E queremos que também cheguem até nos bairros, que também continuem, né, para o desenvolvimento do nosso país, para o bem-estar da população. E o presidente do Conselho de Administração da Elisal, Gonçalves Imperial, fez saber que para dezembro, período em que se produz muito lixo, várias empresas da empresa pública estarão destacadas em determinados pontos da cidade 24 sobre 24 horas. Para dezembro, primeiro é pedir o engajamento da população. Sabe que a cidade mais limpa é a que menos suja, não é a que mais recolhe. Hoje a Elisal tem estado numa dinâmica de recolha de resíduos muito grande. Nós temos sido obrigados quase que a trabalhar 24 ou 24 horas por dia, com todos os custos e constrangimentos inerentes a esse modelo de trabalho. Angola e Argélia. Passos para o reforço da cooperação. Em destaque. O primeiro banco genético avícola de África, instalado na localidade de Quemia, município de Colibenco, tem uma produção mensal de 3.000 ovos, 390.000 pintos e aloja atualmente mais de 26.000 galinhas. A empresa brasileira, Este Aves, a proprietária do projeto, apresentou nesta quinta-feira novas instalações que vão servir para processar carne de frango em grande escala. O primeiro banco genético de África, instalado há um ano na localidade de Quiminha, município de Colibengo, aqui em Luanda, está atualmente com uma produção mensal de 3.000 ovos, 390.000 pintos e aloja atualmente mais de 26.800 galinhas, com 66 hectares e, neste local, onde a West Aves África instalou o primeiro banco genético de aves do continente africano, com um investimento inicial de 1,5 mil milhões de kwanzas. Depois de um ano, o projeto apresenta crescimento e já tem novas instalações para processamento de frango. De acordo com o presidente do Conselho de Administração da empresa, Cristiano Peçanha, com incentivos, espera-se que a fazenda produza 1.000 milhões de frangos por mês. Não tem limite. Hoje se a gente tiver um incentivo, que a gente espera ter, a gente consegue produzir mais de 1.000 milhões de frangos de corte por mês. Isso eu venho falando há muito tempo. A produção do frango ele é muito rápido, ele acontece com dinamismo muito rápido. Com 21 dias a gente já tem pintos nascendo depois da incubação de ovos. Então é a questão de alojamento que dificulta. Pretende-se que o projeto se estenda para outras províncias do país e, desta forma, tornar Angola autossuficiente na produção de frango e poder exportar. Há um ano, o projeto começou com 10 trabalhadores e hoje 102 avicultores cuidam do maior banco genético de aves do continente. Muitos conseguiram aqui o primeiro emprego e Angelino Paulo é um destes. Louva a experiência. Nosso trabalho aqui no geral é cuidar das aves para que ela diariamente ganhe um melhoramento estável e termos uma produção mais alargada durante os tempos de produção. Digo agora que mudou muita coisa, porque desde os empregos em que eu passei, tive algumas mudanças, mas não digo que aqui estou melhor, mas tive uma mudança em relação às outras que passei. Este é
a Westav, primeiro banco genético do continente africano. Foi criado com um investimento de 1,5 mil milhões de kwanzas. Espera-se que nos próximos tempos possa produzir 780 mil toneladas de frango por mês. Mas para que o projeto seja sólido, é necessário melhorar o acesso e instalação de energia elétrica. Eu tenho uma dificuldade porque eu não tenho energia, o acesso das estradas são horríveis, os melhoramentos quem faz é nós mesmos na empresa, que passa a máquina na estrada, não temos apoio, né, nessa área da administração, nem mesmo de obras públicas. A energia, ainda estamos trabalhando com gerador, estamos tentando ver se conseguimos trazer energia até aqui e estamos em negociação para poder trazer, mas esse processo de produção de aves, a gente precisa de tudo isso, uma estrada boa, a energia, tempo e hora. São quase 10 quilômetros de estrada para se chegar até a fazenda Westaves. Aqui o acesso é muito difícil. Só mesmo viaturas de altas cilindradas conseguem fazer esse trajeto até chegar à fazenda. A empresa espera um financiamento bancário de 7,5 mil milhões de kwanzas, valor que vai dar maior robustez ao projeto. Um total de 100 jovens angolanos com projetos inovadores serão financiados pela Total Energies no Proambiente, no âmbito das comemorações dos 100 anos de existência da instituição em todo o mundo. A iniciativa visa valorizar a criatividade e o empreendedorismo juvenil. No Top 100 destacam-se projetos inovadores nas áreas de agronegócio, saúde, tecnologia, moda, cultura, entre outros. Mais de metade destas ideias são lideradas por mulheres, refletindo o papel transformador da juventude. O diretor da Total Energy em Angola, Martin de Fontaines, enalteceu o impacto social e económico do projeto 100 anos sem empreendedores. 100 anos sem empreendedores. É com grande prazer e entusiasmo que estou aqui hoje a dar início à cerimônia oficial de anúncio dos 100 projetos finalistas. 100 futuras empresas. Isto é mais do que um desafio. Quantas pessoas nos disseram 100. Mais vous êtes fous chez Total. São loucos na Total. A primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, destacou a importância do empreendedorismo juvenil e reforçou o papel crucial da juventude na transformação das comunidades. Tal envolvimento nos enche de orgulho por confirmar o potencial que a juventude tem de influenciar, transformar e impactar positivamente nas suas comunidades e na sociedade como um todo. Tal esforço por parte dos jovens em apresentar ideias de projetos confirma igualmente a sua vontade de vencer, usando as suas habilidades, a criatividade e a energia própria das suas idades para encontrar soluções duradouras. Por isso, é um privilégio estarmos aqui hoje para conhecer os 6 jovens futuros empreendedores. Os 100 jovens empreendedores não esconderam a satisfação de terem sido selecionados. Primeiro, representa muito porque eu meio que tenho uma história com a Total. Há 8 anos atrás, eu trabalhei como recepcionista da Total. E quando eu recebi o e-mail e a mensagem a dizerem que eu fui selecionada, para mim foi uma benção. Primeiro, porque era algo que eu já queria há muito tempo. E segundo, porque eu senti que o meu projeto foi valorizado. Representa um marco fenomenal, inclusive algo, portanto, que realmente o projeto merece. Não esperávamos, foi uma surpresa realmente, mas é algo super emocionante e agradecemos a Total
e os seus parceiros por essa iniciativa. Nós conhecemos nas nossas famílias uma necessidade, né, de ter alguém, aquelas meninas que nós chamamos do interior de Luanda muitas vezes, para poder ajudar quando as mães têm crianças pequenas, e nós chamamos amaseca, em língua nacional, que significa babá. Então, é isso. Esse é o nome do nosso projeto que visa gerir. Esta iniciativa simboliza um novo capítulo para a juventude angolana e o seu potencial de transformação social e económica. Profissionais e instituições do setor dos recursos minerais foram homenageados e reconhecidos com galardões na noite desta sexta-feira em Luanda, numa gala que visou celebrar a resiliência do setor, que se mostra fundamental para o desenvolvimento económico de Angola. Foi uma cerimônia coberta de glamour, onde houve entrega de prémios, troféus e reconhecimentos aos trabalhadores, empresas e instituições que marcaram nas últimas décadas o setor de recursos minerais. A primeira edição do Angola Mining Awards 2024, AMA, foi presidida pelo secretário de Estado dos Recursos Minerais, juntamente com o PCA da Agência Nacional de Recursos Minerais. O evento visou celebrar a resiliência, dedicação e empenho dos profissionais do setor, que se mostra fundamental para o desenvolvimento econômico do país. Tem existido pessoas que, ao longo dos tempos, deram seu melhor. E a AMA procurou aqui, primeiro, homenagear essas entidades com menções honrosas. O segundo aspecto foi valorizar aqueles que, no presente, estão a fazer a diferença, nomeadamente na área das operações mineiras, na área da prospecção de minerais, na área de valor acrescentado de minerais e na área da comercialização de minerais. Então, o que nós procuramos fazer foi isso, foi olhar para pessoas neste setor e valorizá-las. O presidente do júri fala dos critérios de avaliação para se achar os vencedores das diferentes categorias. Embora para empresas de rochas ornamentais, empresas para minerais metálicos, e é evidente que, embora os critérios tivessem aspectos comuns, que eram aqueles que estavam ligados à atividade comercial de qualquer sociedade, mas haviam particularidades ligadas especificamente ao tipo de mineral que era explorado ou prospectado. Foram distinguidas a Operadora Mineira do Ano, Comercialização e Joalharia do Ano, Indústria de Rochas Ornamentais do Ano, Exploradores Mineiros de Industriais de Ouro, Ferro e Nióbio do Ano e entre outras. A Catoca foi vencedora de 2 prémios. Estes prémios significam, acima de tudo, o reconhecimento pelo que os nossos colaboradores, os nossos parceiros e as lideranças da empresa têm feito em prol daquilo que são os nossos objetivos dentro do contexto das responsabilidades que o país impõe sobre nós. Esperança dos Santos, engenheira de mineração, foi das individualidades que mereceu uma menção honrosa. Diz que a indicação significa um reconhecimento das mulheres dedicadas no setor. Esta indicação significa um gesto de reconhecimento muito grande, que não é só para mim, é um gesto que eu dedico à minha família e que também é extensivo a todas as mulheres que atuam no setor das geociências e mineração em Angola, em particular aquelas que são membros da Associação Angolana das Mulheres em Geociências. Para elas e para todas nós, só temos a agradecer à equipa da Bumbar Mining por este carinho. O Angola Mining Awards tem ainda como objetivo dar visibilidade a conquistas que moldam o futuro do setor. Mais de 2.000 profissionais do setor participaram das votações.
Investigadores e inovadores em Angola foram nesta sexta-feira distinguidos na Gala de Prémios Nacional de Ciência e Inovação com um valor total de 82 milhões de kwanzas em prémios. A iniciativa destacou projetos que buscam soluções para os desafios sociais e económicos de Angola. Com um valor total de 82 milhões de kwanzas em prémios, o evento reconheceu investigadores e inovadores em 8 categorias distintas, destacando projetos que buscam soluções para desafios sociais, económicos e ambientais enfrentados pela sociedade angolana. De acordo com o Ministro do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Albano Lopes Ferreira, os Prémios Nacional de Ciência e Inovação são um marco para a comunidade científica e tecnológica de Angola, que reforça a ligação entre pesquisa, desenvolvimento económico e transformação social no país. A criação do prémio enquadra-se no dever do Estado de incentivar a cultura científica e tecnológica, visando reforçar a consciência nacional sobre a relevância das atividades de investigação científica e desenvolvimento, bem como promover a excelência da ciência, tecnologia e inovação, previsto no Decreto Presidencial número 261/21 de 3 de novembro, que estabelece o regime jurídico do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Decorrente deste dever foi publicado o Decreto Presidencial número 47/24 de 1 de fevereiro, que cria os Prémios de Ciência, Tecnologia e Inovação como mecanismos de fomento à cultura científica, tecnológica e inovação e aprova o Regulamento Geral para a sua atribuição, que está também prevista no Plano Nacional de Desenvolvimento. Durante a cerimónia, a Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, sublinhou a importância do prémio para estimular a investigação e a inovação tecnológica no país. Queremos que os nossos jovens, em particular, vejam na ciência, na tecnologia e na inovação uma verdadeira oportunidade para se realizarem profissionalmente e para contribuírem de forma decisiva para uma Angola mais próspera, mais justa e mais resiliente. Ao premiarmos hoje os nossos melhores cientistas, inventores e inovadores, estamos a enviar uma mensagem inequívoca à sociedade. O talento, a excelência e a determinação serão sempre valorizados e incentivados. Entre os premiados destacaram-se figuras de relevo nas categorias do Prémio Nacional de Ciência, Prémio Nacional de Inovação e o Prémio Mulher Cientista, que homenageou o papel das mulheres na ciência em Angola. Estou muito satisfeita e admirada. Não esperava ganhar esse prémio, porque tem muitos candidatos muito bons, catedráticos. Não esperava. Eu sou muito feliz, agradeço Angola. Foram muitos candidatos, não é? Eram sensivelmente 180 candidatos. Depois passou-se a 80 finalistas e nesta última fase fomos 40, não é? E, na verdade, é uma sensação muito grande, muito boa, não é? Termos vencido esse prémio. Na verdade, é uma sensação que não conseguimos exprimir, porque por acaso não contávamos com esse prémio. A primeira edição do Prémio Nacional de Ciência e Inovação foi uma iniciativa promovida pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, como parte das celebrações dos 50 anos de independência nacional. Especialistas em empreendedorismo, liderança e desenvolvimento pessoal estiveram hoje reunidos no evento denominado Encontro dos Gigantes, que debateu temas como a inteligência emocional, financeira, ética profissional e negócios. O encontro contou com mais de 200 participantes. Especialistas voltados ao desenvolvimento pessoal e profissional reuniram-se hoje em Luanda para o Encontro dos Gigantes e Visionários, evento promovido pela especialista em comunicação empresarial e corporativo Marley Celo, cujo objetivo foi trazer em mesa redonda figuras que dominam as áreas da inteligência emocional e financeira e cujos resultados são visíveis. Na verdade, a ideia é trazer uma reunião onde pessoas cujos resultados são diferenciados
e conseguiram alcançar um posicionamento completamente diferente, e essas pessoas têm, consequentemente, informações para partilhar com os participantes. Então, não é qualquer profissional que vem ao encontro de gigantes visionários. Eu tenho outros eventos que eu coloco empreendedores que estão a começar, mas este precisamente precisa de ser alguém cujos resultados o país todo conhece. Entendedores da matéria, coaches e mentores falaram abertamente para uma plateia de jovens que sonham em ser futuros líderes. Um líder não precisa necessariamente ter amplos conhecimentos sobre questões financeiras. Isso é preciso também levar ao conhecimento dos demais. Que um líder tem de ter, sim, conhecimento de questões financeiras e tem que ter capacidade de fazer gestão das suas emoções. Nós, às vezes, estragamos tudo porque agimos muitas vezes com nervosismo, agimos com raiva, acabamos por estragar muitas vezes o nosso próprio negócio. A falar de liderança e alto desempenho, eu creio que todos nós, para atingirmos o alto desempenho, para conseguirmos atingir os resultados que almejamos, temos primeiro que nos liderarmos a nós mesmos. Há um conjunto de desafios na essência do ser humano que precisam de ser conhecidos para serem controlados e depois transformados, para que nós possamos então atingir todos aqueles objetivos que nós almejamos, né? O dinheiro não acaba no bolso das pessoas nem na conta bancária das pessoas. O dinheiro acaba na mente das pessoas. Então, o primeiro aspecto que nós devemos trabalhar são as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos em relação ao dinheiro. Tem pessoas que acreditam que em Angola é impossível fazer poupanças. Tem pessoas que acreditam que não tem como melhorar financeiramente. Isto são crenças que nos limitam. Então, nós queremos aqui desafiar as pessoas a adotarem crenças fortalecedoras, a pensarem que é possível. Se outras pessoas conseguem vencer na vida financeiramente falando, eu também posso. A liderança ela começa por liderança interior, por autogestão, pela capacidade de nós compreendermos que nós somos as nossas conquistas, os nossos resultados, as nossas metas, o nosso conhecimento, as nossas experiências boas, mas nós também somos aqueles aspectos que temos que melhorar na nossa vida, nós também somos os nossos aprendizados, os nossos erros, somos aquelas vezes que nós caímos. Então nós somos a nossa história contada e recontada, com alegria, com satisfação e com uma vontade de continuar a aceitar, crescer e evoluir. Os participantes não esconderam a satisfação e mostraram-se inspirados e capacitados em matérias de inteligência emocional, liderança e ética profissional. Um dos pontos que eu pude reter que me chamou muita atenção é sobre a liderança, em que um dos oradores disse que antes mesmo de nós liderarmos as outras pessoas, primeiramente temos que liderar a nós mesmos. Hoje nós precisamos sair um pouco também sempre da sala de aulas para abordar assuntos, digamos assim, transversais que mexem com todos nós enquanto seres humanos e, digamos assim, na nossa interação social. Então surge esse tipo de questões. Mais uma vez, como disse, a Mara está de parabéns por organizar este evento. Em Viana, os municípios pedem que se preste mais atenção às questões relacionadas com a mobilidade e a garantia da segurança pública na zona. O município mais populoso de Luanda lida igualmente com um crescente índice de criminalidade. Nesta sexta-feira, Viana completou 59 anos desde que ascendeu à categoria de vila. Um município em constante movimento e desenvolvimento, atraindo para si cada vez mais gente e trabalhadora. Cada pessoa aqui tem sua forma de sobreviver, arranja por exemplo, eu estou a trabalhar por conta própria. Temos muitas oportunidades de negócio. Em algumas artérias da nossa municipalidade, conseguimos notar alguma coisa de melhor, né? Também a satisfação por parte de muitos municípios que a gente vê, conseguimos notar que alguma coisa está mudando. Tony Mulato, filho de Viana e homem de cultura, defende o resgate da mística de Viana, que entende se perder com a divisão administrativa de Luanda. Viana, nesse momento, só temos uma área que é o distrito do Kikuchi, que vai sobrar, e o distrito da Vila Cedo. Eu penso que Viana não é como antes. E depois os feitos de Viana não estão a ser muito bem regulados. Nós temos que defender em todas demissão do município de Viana.
cultura, desporto, artes e muita coisa, Viana. Principalmente as vias terciárias de Viana não estão. A Regedoria é o primeiro bairro do município de Viana. Mas eu não vejo nenhuma evolução na Regedoria. Não vejo. Apesar do progresso registrado nas quase 6 décadas, os assuntos sociais ainda mexem com a sua gente. Os munícipes de Viana querem ver melhorado problemas relacionados à mobilidade e à segurança pública. O que mais apelo ao governo é que proporcione mais segurança para o município. Questão de segurança pública. Temos muita delinquência, está num nível muito elevado. Então é um meu desejo, né, pessoal, que melhore nesse aspecto. Estradas inconformadas com aquilo que é a realidade atual e gostaríamos de ver isso tudo desenvolvido. Estou a falar, por exemplo, da estrada que liga o cemitério de Viana. É uma estrada que existe, já se falou tantas vezes e hoje até hoje não se mexe. Eu gostaria de ver essa via Zango-Vila resolvido. Se me fizesse esse favor, não sei se é favor ou não, mas eu me sentiria muito satisfeito, pelo menos com a idade que eu tenho. Desafios que o administrador Demétrio de Sepúlveda bem domina. Não podemos resolver os problemas da mobilidade urbana atendendo só as vias, sem olharmos para as infraestruturas integradas, principalmente a drenagem das águas pluviais residuais e também outras infraestruturas técnicas que permitem a ligação de água potável e de energia. Precisamos de mais unidades sanitárias, precisamos de mais unidades escolares, precisamos também de atenção à área social, porque temos uma camada que ainda vive da nossa comunidade que vive em zonas de risco, temos grupos vulneráveis. Tudo isso são desafios que precisamos avançar. A conexão é de extrema importância, a necessidade de parques de lazer é de extrema importância, mas dar nota que nós também temos aqui o maior parque industrial e comercial da província de Luanda, e tudo isto eleva para que é possível sim nós termos mais e melhores condições de vida. Entretanto, os indicadores sociais são animadores. Aumentamos o número de unidades escolares, aumentamos o número de unidades sanitárias, aumentamos o número de intervenções nas vias urbanas, aumentamos também mais água, mais energia para a comunidade. Hoje o Hospital do Capalanca não é o mesmo, o Ana Paula não é o mesmo, Mãe Jacinta não é o mesmo, os vários centros de saúde têm grandes progressos, mas que ainda falta muito para termos uma satisfação geral. Viana tem de tudo um pouco: cultura, desporto, comércio e fábricas. Viana celebra 59 anos desde que foi elevada à categoria de município a 13 de dezembro de 1965. O ministro do Interior, Manuel Homem, reafirmou a necessidade das autoridades continuarem a garantir serviços de proteção civil e segurança pública cada vez mais próximos dos cidadãos. O governante falava no Lubango, à margem da inauguração do reabilitado edifício do Comando Provincial dos Bombeiros. O ministro do Interior, Manuel Homem, reafirmou a necessidade das autoridades continuarem a garantir serviços de proteção civil e segurança pública cada vez mais próximos do cidadão. O governante falava esta quinta-feira no Lubango, à margem da inauguração do edifício do Comando Provincial da Huila do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. É também um compromisso que a província e o Ministério do Interior reafirmam em relação à necessidade de continuarmos a assegurar um serviço de proteção civil, um serviço de segurança pública cada vez mais próximo dos cidadãos. E com esta reabilitação e os meios que foram hoje colocados à disposição deste Comando Provincial, estaremos em melhores condições de atender à sinistralidade e à prevenção que se exige no âmbito da proteção civil e bombeiros. Também aproveitamos a ocasião para reforçar o Comando Provincial da Polícia da Huila com meios para o patrulhamento e as operações de controlo à criminalidade na província da Huila. Estamos num período de quadra festiva e estamos em crer também que estes meios que hoje foram colocados à disposição vão aumentar a capacidade do patrulhamento que se exige nesta altura da quadra festiva aqui na província da Huila. As obras de reabilitação do edifício do Comando Provincial dos Bombeiros, orçadas em 485 milhões de kwanzas no âmbito do PIM, representam para o governador Nuno Maapi
um investimento na rota do desenvolvimento. Acreditamos que o investimento que cá foi feito para nós faz parte da rota do desenvolvimento que a província almeja alcançar e acho que é o desejo também de toda a nossa população. Entendemos que temos outros desafios, mas começando por esse, garanta que todo investimento que fizemos no setor social esteja ele protegido. E as melhores condições de trabalho agradam os efetivos do Comando Provincial dos Bombeiros. Em nome daqueles que vieram antes de nós, em nome daqueles que hoje cá estão, em nome daqueles que virão amanhã, queremos, de viva voz, apresentar os nossos sinceros agradecimentos pelo esforço pessoal e institucional que o senhor desenvolveu. Quanto aos investimentos para o setor, Manuel Homem garante que no OGE para 2025 estão planificadas ações que visam melhorar a qualidade e eficiência dos vários órgãos do Ministério. Estamos também a fazer este levantamento que nos permitirá identificar quais são e como iremos planificar os investimentos que são necessários um pouco por todo o país. Nós não conseguiremos andar e acompanhar a pressão das necessidades que temos, mas a partir do orçamento de 2025 estão planificadas várias ações que visam melhorar a qualidade e a eficiência dos órgãos do Ministério do Interior em todo o país. Reportagem da semana, atenções centradas na festa da família, o Natal, o modo de celebração nos dias de hoje, a interação familiar, os fatores que reforçam a proximidade e muito mais. Não perca a oportunidade de rever depois do intervalo. Até já. Renovados votos de boa noite, Angola. Bem-vindo à segunda parte da edição de sábado do Girassol Jornal. Esteve hoje no Palácio da Cidade Alta o Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Comunidade Nacional da Argélia no estrangeiro, Ahmed Attaf, que no fim da audiência com o Presidente João Lourenço falou do potencial de Angola nos diversos setores e sinalizou que os dois países têm muito a ganhar com o reforço da cooperação. O diplomata falou ainda das prioridades na nova era de cooperação. Angola e Argélia nutrem relações bilaterais estáveis e exemplares, todavia ela se restringe ao nível político. Mas agora as partes pretendem dar outros passos no domínio econômico e comercial. O desejo foi manifestado pelo Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Comunidade Nacional no Estrangeiro dos Assuntos Africanos da Argélia, Ahmed Attaf, que foi recebido em audiência pelo Presidente da República na manhã deste sábado. Privilégio, l'honneur. Tive o privilégio de ser recebido nesta manhã por Sua Excelência, Sr. Presidente da República. Também tive o privilégio de transmitir uma carta escrita ao Presidente da República, vinda do seu irmão, o Presidente Tebboune. Não deve ser uma surpresa para vós. Sabem que dois chefes de Estado de tão importantes países têm sempre coisas para poderem se dizer. Devem concertar-se permanentemente, devem trocar ideias, devem trocar opiniões. É uma das razões que eu vim para poder transmitir essa ideia, a Sua Excelência, Sr. Presidente da República. Quando fala sobre as relações entre Angola e a Argélia, de facto dizer que as relações políticas são exemplares, são relações muito boas e nós queremos elevar essas relações políticas ao mesmo nível que nós desejaríamos que as relações comerciais econômicas sejam. Absolutamente tem razão e nós temos que ter a humildade suficiente de reconhecer que as relações econômicas e comerciais entre os nossos dois países não estão ainda à altura que desejamos. Por isso, os nossos dois Ministérios dos Negócios Estrangeiros estão a trabalhar afincadamente para podermos levantar essa inclinação que ainda existe nas nossas cooperações comerciais para que possa se igualar ou mesmo ultrapassar o nível político daquilo que nós desejamos. Dans les relations algéro-angolaises.
À saída da audiência, Ahmed Attaf reconheceu o potencial de Angola nos diversos setores e sinalizou que os países têm muito a ganhar com o reforço da cooperação. O diplomata falou ainda das prioridades na nova era de cooperação. Je crois que le potentiel est énorme. Os dois países têm, de facto, potenciais muito grandes. Nesse âmbito, não temos até nos queixar. Por isso, os dois países, os dois ministérios, estamos a trabalhar para podermos preparar cerca de 20 instrumentos jurídicos que serão assinados para poder alavancar esta cooperação. Os domínios já são aqueles que nós identificamos. Estamos a trabalhar para que a materialização destes acordos possam, de facto, alavancar este domínio identificados e os domínios que poderão vir a ser identificados. Mas dizer-vos que no quadro institucional estamos de facto preocupados a breve trecho a realizar a reunião da comissão mista para que os assuntos entre os dois países fossem de facto tratados de forma muito mais direta. E também a comissão para os assuntos econômicos e dos homens de negócios poderão de facto ser estabelecidos para se criar uma ponte de facto entre os homens de negócios angolanos e os homens de negócios argelinos. Estou em Angola num momento particularmente importante, por isso não deixarei na minha qualidade de representante da Argélia e também de enviado especial do presidente Tebboune, manifestar o apreço do presidente Tebboune naquilo que é o papel do presidente João Manuel Gonçalo Lourenço, na sua qualidade de campeão para a paz e reconciliação, o trabalho que o presidente tem, de facto, envidado na região. Estou em Luanda, no momento, na véspera de um evento muito importante, que será, de facto, a cimeira entre os 3 chefes de Estado da região dos Grandes Lagos, Ruanda, RDC e Angola, para a questão particular da estabilização e de paz na República Democrática do Congo. Esses esforços são, de facto, impressões muito importantes que o presidente João Lourenço tem envidado no âmbito dos seus esforços como líder e campeão para a paz e segurança. E esse momento, para nós, é muito marcante, porque o evento de amanhã será um evento que poderá, de facto, marcar um clima que desejamos todos de paz e segurança no âmbito da região dos Grandes Lagos e poderá beneficiar toda a África. Une paix entre la RDC e o Rwanda. O Parlamento da Coreia do Sul aprovou neste sábado o processo de destituição do presidente Yoon Suk Yeol. O primeiro-ministro do país vai assumir as funções enquanto se aguarda por uma decisão do Tribunal Constitucional sobre se o chefe de Estado violou ou não a Constituição ao declarar a lei marcial no início de dezembro. Veja Compacto Internacional. Milhares de sul-coreanos festejaram hoje, nas ruas de Seul, a destituição do presidente que no dia 3 de dezembro decidiu aplicar a lei marcial na Coreia do Sul. Os sul-coreanos reuniram-se no exterior da Assembleia Nacional antes da sessão do Parlamento e exigiam que o presidente fosse destituído do cargo. Agora celebram o resultado. O presidente foi destituído com mais de 200 votos a favor e, para já, será o primeiro-ministro Yang Duck-soo a assumir a função, tornando-se assim presidente interino. A oposição saudou a destituição do presidente votada no Parlamento, considerando que foi uma vitória para o povo e para a democracia. A Guarda Costeira grega anunciou que 5 migrantes morreram hoje e mais de 40 estão desaparecidos devido ao naufrágio da embarcação onde seguiam ao largo da costa de Creta. Segundo a mesma fonte, está em curso uma grande operação de resgate para tentar encontrar os desaparecidos vítima após o naufrágio ocorrido pouco antes da meia-noite, quando foram resgatadas 39 pessoas. Uma fragata italiana e 2 helicópteros estão a operar no local, enquanto, segundo a Guarda Costeira, outras embarcações se dirigiram para a área do naufrágio. A Grécia registrou um aumento de 25% este ano do número de pessoas que fogem da guerra e da pobreza nos seus países, com aumento de 30% apenas no sudeste no Mar Egeu, de acordo com o Ministério das Migrações.
6 criadores de ovelhas sírios foram mortos hoje por combatentes do grupo jihadista Estado Islâmico, que roubaram seu gado no deserto da região central de Hormuz, anunciou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. De acordo com a organização, desde a tomada de Damasco por uma coligação rebelde islamista que levou à queda do presidente Bashar al-Assad a 8 de dezembro, 18 civis e mais de 50 soldados do governo deposto foram mortos pelo El Neste deserto. Segundo o observatório, os soldados foram detidos e depois executados porque fugiram quando o regime caiu. Na sexta-feira, em Ankara, capital da Turquia, o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, disse que era imperativo trabalhar contra o Estado Islâmico após a queda dos talibãs. Desportivo da Lunda Sul. Motivação para o desafio deste domingo. Em destaque. O MPLA está a 2 dias de realizar o seu 8º Congresso Extraordinário, que deverá, entre outros assuntos, tratar da introdução de ajustamentos pontuais nos estatutos e abordar o seu percurso nos 50 anos de independência nacional. Ontem mesmo, o Tribunal Constitucional indeferiu uma providência cautelar interposta pelo militante António Venâncio. O MPLA não tem qualquer entrave legal para a realização do seu 8º Congresso Extraordinário nos próximos dias 16 e 17 de dezembro. A luz branca surgiu nesta sexta-feira, 13 de dezembro, com a publicação pelo Tribunal Constitucional de um acórdão que indeferiu a providência cautelar interposta pelo militante António Venâncio, que solicitava a suspensão das deliberações do Comitê Central do MPLA, proferidas na sua 8ª sessão ordinária do dia 25 de novembro de 2024, entre as quais a convocatória e as datas do Congresso. Em reação à decisão do Tribunal, o jurista André Mingas falou à Rede Girassol. É necessário esclarecermos esses detalhes. Primeiro, que a ação foi impugnada, foi interposta, melhor dizendo, no tribunal competente, e este tribunal competente, em razão da matéria, em razão do território, no entanto, é o tribunal competente para poder, então, no entanto, dirimir esse tipo de conflitos e, nos marcos, nos canos jurídico-legais, acabou, então, diferindo este pedido por falta de provas suficientes, bastantes, ou seja, factos que fossem considerados suficientes e bastantes para poder impugnar o grande congresso do MPLA, que, na realidade, aqui levanta-se uma nota bastante importante, é uma grande resposta para aquilo que é o exercício democrático, sobretudo, e, sobretudo, o respeito pelos primados jurídico-legais e as instituições que, no entanto, têm a devida competência para o fazer. A decisão do Tribunal consta do acórdão número 944/2024, de 13 de dezembro, e foi tomada pelos 7 juízes conselheiros do Tribunal, havendo o registro de um voto com reserva da juíza conselheira Josefa dos Santos Neto. Gostava de deixar uma nota bastante importante. Pois. Este tipo de atitude não deve, em momento algum, fazer com que nós estejamos receosos. É próprio nas democracias. Isso simboliza e denota que o MPLA é um partido democrático e, sobretudo, Angola, sem sombra de dúvida, está a galgar para aquilo que é o alicerçamento da cultura democrática. Isto é normal, mas é verdade que o Tribunal Constitucional deve também fazer jus àquilo que são as suas competências e fê-lo, como podia também ser o contrário, ter impugnado o Congresso ou aceitado a providência cautelar, mas não havendo elementos suficientes e bastantes, não faz sentido se avançar nesses moldes. Do acordo, lê-se ainda que a pretensão do requerente não pode ser atendida por não ter apresentado prova, ainda que sumária, dos prejuízos que poderiam advir da deliberação, bem como por não se verificarem preenchidos os pressupostos para a concessão da providência cautelar de suspensão de deliberações. Contactado pela Rede Girassol, António Venâncio não quis gravar a entrevista, mas remeteu para depois da realização do Congresso e de consultas aos seus advogados, uma reação ao acórdão do Tribunal Constitucional. No Centro de Conferências de Belas, em Luanda, que acolherá o Congresso, os preparativos do conclave decorrem desde muito cedo. É de lá
e para lá também que nós vamos estender o sinal ao encontro do nosso colega João. Boa noite. Como está o movimento por aí, Simão João? Ora, boa noite a Adilson Garcia e também aos telespectadores no Girassol Jornal. Dizer que, por esta altura, continuam os preparativos em torno do 8º Congresso Extraordinário do MPLA, que vai então acontecer a partir de segunda-feira e vai até ao dia 17 deste mês. Neste momento, finalizam-se os preparativos em torno deste Congresso, no caso o 8º Ordinário. Este congresso que também vai aqui observar os 50 anos de independência nacional. Este 8º congresso, digo, também foi já aqui, teve o indeferimento por parte do Tribunal Constitucional, que foi então feito por António Venâncio, que, segundo o mesmo, resultava de violação dos direitos e deveres dos militantes e, consequentemente, dos estatutos do MPLA. Portanto, já teve deferimento e, no caso, o Tribunal Constitucional indeferiu, portanto, estas declarações de António Venâncio, que procura concorrer pela segunda vez ao cadeirão máximo do partido MPLA. Aqui no CCB, as condições vão sendo criadas, tal como aqui já disse. O cenário também que a Rede Girassol vai montando neste local para então levar todos os momentos deste 8º Congresso Extraordinário do MPLA. Neste momento, tudo calmo por aqui. Com certeza que amanhã deverá haver muito mais movimento por parte dos militantes do MPLA, que deverão reunir-se aqui, portanto, o Comitê Central e também os membros das 18 províncias do país que fazem parte, então, do Comitê do MPLA. No CCB, o cenário vai sendo montado, tal como já aqui eu disse, e pedir então para que o Alexandre mostre aqui alguns cenários deste que será então o centro do 8º Congresso Extraordinário do MPLA, a acontecer de 16 a 17 de dezembro. Por esta altura, já foi montado alguns MUPs, onde pode-se então ver os cartazes e os dizeres do partido do MPLA, que vai então reunir-se aqui neste cenário. Vamos pedir a Alexandre que possa entrar até ao centro do Centro de Conferências de Belas, para mostrarmos como está a ser montado o cenário aqui no Centro de Conferência de Belas, as cores do partido MPLA, que está a ser aqui então mostrado pelo Alexandre, na lente de Alexandre. Será aqui onde estarão reunidos os militantes do MPLA a partir então de segunda-feira e vai até terça-feira este 8º Congresso Extraordinário do MPLA, que vai também olhar para aquilo que será o 50º aniversário da independência nacional. Alexandre, com certeza, Adilson Garcia, nós vamos acompanhar também todos os detalhes em relação a este 8º Congresso Extraordinário na Rede Girassol, todos os pormenores a partir de segunda-feira. Por agora é tudo, a partir do Centro de Conferências de Belas, despede-se Simão João. Boa noite. Simão João, boa noite e obrigado por essa partilha de informações. Não perca as novidades que marcam o dia a nível do desporto e a surpresa no quadro Personalidade da Semana. O intervalo é curto, não sai daí. Até já. Outra vez, boa noite, Angola. E começamos essa parte com a atualidade esportiva. O treinador do Desportivo da Lunda Sul quer vencer o jogo deste domingo a partir das 14 horas, diante dos Stellenbosch da África do Sul, em duelo a contar para a terceira jornada da Taça Nelson Mandela.
A formação da província da Lunda Sul entra primeiro em ação em relação ao Bravos do Bequi da província do Mochico. Durante a conferência de imprensa de divisão ao jogo contra o Stellenbosch da África do Sul, Maurílio Silva acredita que a sua equipa fará de tudo para conquistar os 3 pontos. Diante de mais nada, teremos um adversário muito qualificado. Nós analisamos, fizemos todas as observações do adversário e dentro das observações é um adversário que tem qualidade. Está em último lugar pelo fato de também não ter conseguido os seus resultados. E nós estamos num momento não tão bom pelo fato de termos sido prejudicados no último jogo. É fato. Se quem assistiu o jogo e quem viu os lances, é fato que o Desportivo foi prejudicado. Mas vamos trabalhar. O que passou, passou. Temos que pensar no futuro e o futuro é o próximo adversário, com todo respeito, buscar um grande resultado. Por outro lado, o defesa central brasileiro ao serviço do Desportivo da Lunda Sul, Júnior Goiano, avança que o grupo não está feliz com a atual posição da equipa na tabela classificativa, porém jogará para conquistar os 3 pontos. A gente sabe que no campeonato nacional a gente vem lutando, para estar na parte de cima da tabela. É importante também que a gente vise sempre a parte de cima pela colocação que a gente fez no campeonato passado, os atletas que estavam aqui. Mas é importante também esse desempenho de cada um se cobrar um pouco mais, da gente fazer o nosso melhor, que consequentemente com o trabalho a vitória vai vir. A gente não está feliz na posição que a gente está e a gente está trabalhando em cima disso para que a gente consiga alcançar a parte de cima da tabela. Recordo que a partida entre o Desportivo da Lunda Sul e Stellenbosch da África do Sul é a contar para a jornada número 3 da Taça Nelson Mandela. Neste momento, o Desportivo é o penúltimo colocado do Grupo B com 1 ponto, ao passo que a formação sul-africana é a última sem qualquer ponto. Frank Sinatra, lendário cantor e ator norte-americano, é o rosto que marca hoje o quadro Personalidade da Semana, proposta de Bravo da Silva. Acompanhe. Francis Albert Sinatra nasceu em Hoboken, Nova Jersey, Estados Unidos da América, a 12 de dezembro de 1915 e morreu de doença em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, a 14 de maio de 1998. O fabuloso, mais conhecido pelo nome artístico Frank Sinatra, que viveu 82 anos, foi um músico, cantor, ator e produtor norte-americano. Ele é considerado um dos maiores artistas de todos os tempos. Frank foi um dos músicos recordistas de vendas, com mais de 150 milhões de cópias vendidas mundialmente. Filho de imigrantes italianos, Sinatra encontrou a fama como artista solo depois que assinou contrato com a gravadora Columbia em 1943, tornando-se o ídolo das Bobby Soxers, fãs adolescentes. O cantor lançou seu álbum de estreia, The Voice of Frank Sinatra, em 1946. Outro impulso na sua carreira foi o sucesso do filme Até a Eternidade, em 1953, que lhe valeu um Oscar e Globo de Ouro na categoria de melhor ator coadjuvante. O cantor lançou vários álbuns elogiados pela crítica, incluindo In the We Smile Horse, de 1955, e Songs for Swing and Lovers, de 1956. O músico gravou uma das suas mais famosas colaborações com o músico-compositor brasileiro Tom Jobim no álbum Francis Albert Sinatra e Antônio Carlos Jobim, em 1967, com a famosa música Garota de Ipanema. Em 1980, Frank Sinatra alcançou grande sucesso com a canção New York, New York. Exibindo os seus shows em Las Vegas, Nevada, como base, realizou as suas turnês pelos Estados Unidos e internacionalmente até pouco antes de falecer, em 1998. Em paralelo à música, Sinatra construiu carreira cinematográfica, sendo estrela de vários filmes, com realce para O Homem do Braço de Ouro, em 1955,
e Paul Joy em 1957, com o qual ganhou outro Globo de Ouro. Na televisão, o mítico eternizou-se com o programa Sinatra Show na American Broadcasting Company, ABC, em 1950. Frank Sinatra esteve fortemente envolvido com a política desde meados da década de 1940 e ativamente fez campanha para alguns presidentes norte-americanos: Franklin Roosevelt, Harry Truman, John Kennedy e Ronald Reagan. Termina aqui esta edição do Girassol Jornal, edição de sábado. Fique bem, até o nosso próximo encontro. Boa noite, Angola.